Sejam muito bem-vindos aí, galerinha do YouTube. Eu estou com minha turma aqui do Google Meet. A gente vai começar a trabalhar hoje a parte de banco de dados relacional. É uma introdução, né, ao banco de dados relacional, mas sempre através de questões. A gente vai trocando ideia aqui, vai construindo conhecimento com base na FCC. Ontem a gente trabalhou o OLAP através do filtro Anki. E algumas pessoas perguntaram, vai só usar o Anki? Não, a gente usa o Anki na nossa preparação e uso o TeX também. Então hoje eu vou usar o TeX porque aqueles caderninhos lá do Anki, baralhos do Anki, vocês já trituraram rápido. E aí eu vi, cara, a gente tem que começar a subir nível aqui. Beleza? Então, antes disso, eu vou começar a trabalhar com vocês a parte de forma normal. Então, normalização em banco de dados relacional. O que acontece? O que é banco de dados relacional? Vou começar a desenhar para vocês aqui. Isso daqui, ó, quando você tem um quadradinho, um losango e um outro quadradinho, um outro retângulo, desculpa, isso aqui é o modelo. Isso aqui é um modelo, entidade, relacionamento, tá? Que não veio explícito no edital, né? Que não pode cair, mas não está explícito lá. O que veio explícito no edital, e eu estou acompanhando junto aqui com o próprio edital, ó, é modelo relacional e multidimensional. Multidimensional a gente já trabalhou bastante ontem. Então, aqui com essa parte do OLAP, tudo isso aqui é multidimensional. No item 3, no item 4, olha só. Multidimensional aparece aqui e aqui, ó. Então, a gente já trabalhou bastante, ó, multidimensional, multidimensional. A gente trabalhou isso tudo aqui ontem. E hoje a gente vai tentar trabalhar esse 1.2 aqui, tá? Esse 1.2. E amanhã de noite a gente tenta trabalhar com esse item 2 aqui, ó, pipeline de dados, orquestração, integração, ETL, ELT. Vou trabalhar tudo isso aqui sexta-noite. E no sábado de manhã a gente pega Lei Complementar 214, beleza? Então agora a gente vai trabalhar o modelo relacional e o que tem a ver com isso. Então, como não está expresso modelo, entidade, relacionamento, que é o MER, que é esse quadradinho junto com o losango e tudo mais, eu vou focar mais no modelo relacional, que é o quê? Tabela. Tabela propriamente dita, com seus atributos, tuplas, linhas e tudo mais, beleza? Antes da gente começar das formas normais, eu só quero ver se todo mundo está junto aqui nos conhecimentos. Eu tenho bem rápido, tá? Porque eu não quero pegar essa base tão base, não. Eu quero já ir direto. Isso aqui é uma tabela. Se eu tenho uma chave que identifica de maneira única, desculpa, um atributo. Então, essa aqui é a tabela, por exemplo, funcionário. Tabela funcionário. Se eu tenho o nome do funcionário, aqui é Maria, e tem uma outra funcionária chamada Maria. Nome pode ser chave primária? O que é chave primária? Aquele atributo que identifica de maneira única a tabela. Nome pode ser chave primária, sim ou não? Não pode. Nome não pode ser chave primária. Por quê? Chave primária é aquele que identifica de maneira única a tabela. Se eu falar que o nome é chave primária, tá errado. Por quê? Porque se eu falar Maria, eu não sei qual Maria eu estou falando, tá? Agora, se eu falar CPF aqui, pode ser chave primária? Pode, porque o CPF da Maria é 126. E o CPF da outra Maria é 345. Então, CPF, sim, pode ser chave primária, beleza? Identidade, pode também. CNH da pessoa pode ser chave primária, porque vai identificar de maneira única. Então, todas essas que podem ser chave primária, aqui você pode botar CPF, identidade, CNH, e tem passaporte. Todas essas
que tem essa possibilidade de ser chave primária, eu chamo de chave candidata, tá? Chave candidata. Então, é a primeira missão. A segunda missão é você observar que, por exemplo, em uma outra tabela, olha essa tabela aqui. Quem já sabe tudo isso, vai tentando resolver as questões lá que eu mandei. Dá uma pausinha, porque eu preciso só dar essa introdução aqui para a galera. Então, olha essa tabela aqui, que é uma tabela livro. Tabela livro. Aí eu tenho o nome do livro, eu tenho o autor do livro, eu tenho a cor do livro e eu tenho o tipo de livro, se é de suspense e tudo mais, se é de drama, romance. Se eu falo que o livro Amor foi escrito por João, o livro Paixão foi escrito por João e o livro Amor, um outro livro Amor, foi escrito pela Maria, e a Maria escreveu um livro chamado Sol também, e assim por diante. Cor do livro: verde, amarelo e azul. Pronto. É tudo de romance. Romance, drama, o outro aqui é romance também. Pronto. Beleza. Qual pode ser a minha chave primária aqui? Nome do livro pode ser chave primária aqui? Sim ou não? Nome do livro pode ser chave primária? Não. Porque se eu escolher nome do livro, eu tenho repetição aqui, amor e amor. Então, nome do livro sozinho não pode ser chave primária. Autor do livro pode ser chave primária? Não, porque eu tenho João aqui. Cor pode ser também não, porque tem verde. Tipo pode ser não, porque tem romance. Então, eu não tenho aqui condições de ter uma chave primária que seja única. Então, eu vou ter que ter uma chave primária composta. Por exemplo, por nome e autor. Então, se eu te falar o nome do livro mais o autor, eu consigo saber de qual tupla, qual linha eu estou falando. Só de falar o nome do livro mais o autor, eu sei exatamente qual a bibliotecária vai ter que ir lá pegar o livro. Eu estou falando para a bibliotecária, eu quero o livro Amor. Ela não vai saber. Agora, se eu falar o livro Amor do escritor João, aí é outra história. Aí ela já sabe qual livro tem que pegar. Então, vocês já sabem o que é chave primária, já sabem o que é chave candidata, que são todas essas possíveis, e já sabe o que é chave primária composta. O dono da biblioteca, ele pode chegar e falar o seguinte, vou tirar esse livro daqui. Ele pode falar o seguinte, deixa eu apagar isso, pronto. Ele pode falar, cara, eu vou criar o identificador de cada livro. Então, cada livro vai ter um númerozinho. Olha lá. Cada livro agora tem um número, que é o número do livro. O número 1, 2, 3, 4. Pronto, agora eu não preciso mais de uma chave primária composta, porque agora sim eu tenho um identificador único para cada tupla. Beleza? E aí no SQL a gente pode criar isso aqui também, esse identificador único. Dúvidas até aqui? Posso começar a subir o nível? Beleza. Outra coisa interessante. Esquece livro agora. Pensa, por exemplo, na tabela funcionário e na tabela produto. Funcionário e produto. Quem é o funcionário? É o funcionário 1, é o Gabriel e ele tem 20 anos. Quem é o funcionário 2? É a Maria e ela tem 18 anos. Funcionário 3 é o João e ele tem 21 anos. Beleza?
Esse produto aqui, ó, produto 1, produto 2, produto 3, o nome do produto e assim por diante. Bicicleta, short, camisa, tá bom. E aí teve uma venda. Lembra? Essas são as dimensões da tabela fato. Qual fato? A venda. Então, aqui foi uma venda. Lembra que a tabela venda faz? Ela vai pegar emprestado matrícula do funcionário, tá aqui nome, idade e matrícula. Aqui é o identificador do produto, aqui o nome do produto, aqui a cor do produto, beleza. A venda, qual que é a chave primária da tabela funcionário? É matrícula do funcionário. Qual que é a chave primária da tabela produto? É o identificador do produto. Já sabemos que é a chave primária aqui. Beleza. A venda ela vai pegar emprestado, matrícula. Só tirar esse venda daqui, mas você já sabe que é a tabela venda. Matrícula do funcionário. Identificador do produto. Beleza. Se eu botar 1 aqui, eu sei que o funcionário Gabriel, que é a matrícula 1, vendeu uma bicicleta, que é o identificador do produto 1. Eu já sei isso. Beleza. Agora, o grande lance é, eu posso falar que isso aqui é uma chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? É quando eu pego emprestado de uma outra tabela um atributo aqui. Então, a tabela venda pegou emprestado da tabela funcionário o atributo matrícula. Beleza. Eu posso falar que o funcionário 4 fez uma venda de uma bicicleta, que é o identificador do produto 1? Sim ou não? Não posso. Por quê? Porque isso vai estar quebrando a integridade referencial. O que é integridade referencial? Eu tenho que olhar para a minha tabela de referência, matrícula, eu tenho que olhar lá para o funcionário e eu vou olhar que não tem nenhum funcionário com a matrícula número 4. Então, isso aqui estaria quebrando a minha integridade referencial. Eu só posso fazer referência a coisas que existem na minha tabela de origem. Beleza? Tá bom. Outra coisa. Eu posso ter na matrícula aqui um null? A pergunta é, eu posso ter null, que é desconhecido geralmente, em um atributo que é chave estrangeira? Pode ter null aqui, sim ou não? Por exemplo, o short foi vendido por quem? Não sabe. Eu posso, não tem problema nenhum. Então, pode ter null dentro de uma chave estrangeira, não tem problema nenhum. Ou ninguém vendeu short, ou alguém que a gente não conhece vendeu short. A gente não sabe. Beleza? O que não pode de jeito nenhum é ter uma referência que não existe na chave de origem, tá? É isso que não pode. Todo mundo junto aqui? Se vocês não falarem que não estão entendendo, eu não vou saber. Eu vou tocar o barco loucamente aqui, mano. Tá. Então agora vamos falar das formas normais que alguém pediu. Eu não sei quem pediu ontem. Deixa eu ver se está aqui. Eu não sei quem pediu. Não sei se foi a Vânia. Mas ela vai assistir gravado. Ah, foi a Raíssa. A Raíssa pediu. Então vamos falar das formas normais aqui, ó. Ó, primeira forma normal. Primeira forma normal. Todos os valores dos atributos são atômicos. Tá. Todos os valores dos atributos são atômicos. Não há lista ou grupo repetitivo. Então, essa tabela aqui não está na primeira forma normal. Não está. Por quê? Porque ele não está atômico. Olha, a Ana tem 2 números de telefone aqui. Então, isso não indica que está na primeira forma normal. O que eu tenho que fazer para transformar isso aqui numa primeira forma normal? Olha lá.
ter que quebrar essa linha em duas. Agora sim está na primeira forma normal, que é o quê? Uma célulazinha dessa tem que ter só uma informação. Isso significa que está na primeira forma normal. Aqui, uma célula tem duas informações. Então, não está na primeira forma normal. Todo mundo entendeu a primeira forma normal? Posso ir para a segunda forma normal? Beleza. Segunda forma normal. Ó, a tabela está na segunda forma normal. Se está na primeira forma normal, que é o quê? Atributos atômicos aqui. Não tem dois dados na mesma célula. Não há dependência parcial de atributos não chave. Tá. Então, o exemplo que eu mais gosto de dar é esse aqui, ó. Ixi. Ó, pensa numa tabela aqui. Pensa nessa tabela aqui, ó. Tabela livro. Olha que interessante, tabela livro. Você tem o nome do livro, você tem o autor do livro. Aí olha o que começa a acontecer aqui. Você tem o nome da mãe do autor, tá? Aqui, lembra que eu tenho amor, eu tenho o autor, que é o João. Só botar isso aqui um pouco mais para cima. Tá. Qual o nome da mãe do autor? Maria. Eita. Ou Sônia, pronto. Aqui eu tenho outro livro, que é Paixão, do autor João. Aqui eu tenho Amor, que é da Maria, e assim por diante. Tá. Aqui olha o que eu tenho. Nome da mãe do autor. Eu tenho CPF da mãe do autor. 1, 2, 6. Você tem o nome do médico. O que eu estou fazendo aqui? Olha que interessante. Eu estou criando vários atributos que ficaria muito melhor eu criar uma outra tabela. Porque isso aqui não precisa estar na tabela livro. Não precisa estar na tabela livro. E aí, se você pegar, e no nosso exemplo aqui, qual é a chave primária da tabela livro? É o mesmo exemplo que eu já dei. Qual é a chave primária da tabela livro? Aqui. Bora, galera. Bora acordar. Qual é a chave primária da tabela livro? Lembra que a gente já tinha falado sobre isso? Quem lembra aí? Qual que é a chave primária da tabela livro? Se quiser, pode fazer nesse aqui, que a gente já estava fazendo. Aqui eu vou botar nome, mãe do autor. Aqui é o nome da mãe do autor. Sônia, Ivone, Joana, pronto. Nome de mãe. Qual que é a chave primária da tabela livro? Bora, galera. CPF, nem tem CPF aqui na tabela livro. Aqui eu tinha botado o atributo número, né? Vou tirar. Era número, mas vou tirar esse atributo número aqui. Inicialmente, qual que é? ID eu tirei. Acabei de tirar o ID. Pronto. Não tem mais ID. Só tem esses atributos aqui. Nome e autor. Boa, boa. Nome e autor. Perfeito. É uma chave primária composta por nome e autor. Tamo junto nessa. Se eu te falar João, ou melhor, se eu te falar que Sônia
você me fala autor. Entendeu? Ó, Sônia está dependendo de quem? Do autor. Sônia está dependendo do autor. Sacaram aí? A mãe não depende. A mãe não depende nada do nome do livro. A mãe está dependendo só do nome do autor. Você me falou autor, eu te falo quem é a mãe. Entendeu? A mãe está dependendo só do autor. A mãe não quer nem saber de nome de livro. Quando isso aqui acontece, um atributo que não é chave, quais são os atributos que não são chave aqui? Cor do livro, tipo do livro e nome da mãe do autor. Esses 3 atributos não são chave, porque a chave primária é nome e autor do livro. Beleza? A mãe depende só de autor. Ou seja, quando a gente tem um atributo que não é chave, dependendo parcialmente da chave, dependendo de metade, por exemplo, da chave, significa que não estamos na segunda forma normal. Entendeu? Para eu falar verde, você tem que me falar o nome do livro e o autor do livro que eu te falo a cor. Você tem que me falar o nome do livro e o autor que eu te falo a cor do livro. Beleza? Então, segunda forma normal é isso. Você tem que garantir que todos os atributos aqui estejam dependendo totalmente da chave primária composta, e não parcialmente, só de metade da chave primária composta. Tá? Então, isso aqui não está na segunda forma normal. Quer ver outro aqui? Olha que interessante. Se eu pegar e botar aqui nome da mãe, tá? Se eu botar aqui, ó, por exemplo, o endereço da mãe. Endereço da mãe do autor. Rua, não sei das quantas. Rua 1, Rua 2, Rua 3. Beleza. Ou essa aqui está na Rua 1 também. Pronto. O endereço da mãe não é chave, não está na chave. A chave é só nome do autor e nome do livro. Autor e livro. Endereço da mãe depende de quem? Da mãe. Endereço da mãe depende da mãe só. Ou seja, significa que mãe é primeira forma normal? Isso, eu não quero que vocês pensem em um atributo estando em formas normais. Não, eu quero que vocês pensem numa tabela. A tabela está na primeira forma normal? Vamos lá. Essa tabela aqui está na primeira forma normal? O que significa? Fala, Raíssa. O que significa estar na primeira forma normal? Vamos ver se tu lembra. O que significa estar na primeira forma normal? Bora? Significa que ele depende do nome do autor. Não tem nada a ver dependência em primeira forma normal. De ontem é uma ramificação. No caso, é uma ramificação da tabela fato. Não, nada disso. Ó, primeira forma normal, vamos voltar aqui. Primeira forma normal, preste atenção. Significa que cada quadradinho só tem uma informação. Nesse aqui não está na primeira forma normal. Por quê? Porque em um quadradinho tem mais de uma informação. Ó, por exemplo, você botou 2 telefones da Ana dentro do primeiro quadradinho aqui. Então, não está na primeira forma normal. Primeira forma normal significa atomicidade. Isso daí, que é o quê?
cada quadradinho tem que ser um átomo, não pode poder ser dividido. Esse aqui ele pode ser dividido, então não é um átomo. O átomo é a menor coisa possível. Entendeu, Raíssa? Entendeu a primeira forma? Essa aqui é a primeira forma normal. Então, aqui, ó. Essa tabela está sim na primeira forma normal, porque eu não posso dividir nada aqui, tá tudo, só tem um tipo de informação dentro de cada quadradinho. Agora, essa tabela está na segunda forma normal? Não. Por quê? Porque mãe depende só de autor. Ela não depende de nome mais autor, como, por exemplo, a cor do livro. Para eu falar a cor do livro, você tem que me dar o nome e o autor, entendeu? Então, não está na segunda forma normal. E também não está na terceira forma normal, porque eu tenho um atributo aqui, por exemplo, endereço da mãe, que depende do nome da mãe do autor. Ou seja, nome da mãe está identificando o endereço. Se eu falo que é a dona Sônia, você fala para mim a rua. Você sabe que é a rua 1. E eles dois aqui, na verdade, o endereço não está nem aí para a chave primária que está aqui. Eu não quero nem saber de nome de autor. Autor do quê? Eu quero só saber o nome da mãe aqui. É a dona Sônia, mora na rua 1. Se você tem essa dependência transitiva, o que é isso? Dependência transitiva é quando você tem atributos não chave, como mãe e o endereço da mãe, porque chave primária, que é o nome do autor, nome do livro e o autor do livro, ela também não está na terceira forma normal. Então, segunda forma normal é quando eu não tenho, é quando todos os atributos não chave, que são esses azuizinhos, dependem da chave primária composta como um todo e não parcialmente, como, por exemplo, o nome da mãe. O nome da mãe depende só do autor do livro. Não depende do nome do autor, o nome do livro. O nome da mãe está nem aí pro autor, pro nome do livro. Ela nem sabe que o filho é escritor, pô. Entendeu? E o endereço da mãe, muito menos. O endereço da mãe não quer nem saber de autor de livro, sabe nada. O endereço da mãe só quer saber do nome da mãe. Isso aqui não está na terceira forma normal. Isso aqui, essa dependência parcial, só de metade da chave, não está na segunda forma normal. Conseguiram entender? Beleza. Cara, para FCC, para fazer as questões que a gente tem que fazer, eu acho que isso que era fundamental aqui. Agora dá para a gente começar a mexer naquelas questões que eu mandei para vocês lá. Beleza? Vamos começar a trabalhar essas questões? Deixa eu ver se está bonitinho aqui. Tá. Tá bonitinho aqui. Vamos embora, vamos fazer questão. Ó, em um modelo relacional de dados, a restrição de chave serve para garantir que tuplas de uma relação sejam únicas, tá bom? Para isso, identifica um conjunto mínimo de atributos que devem ter valores diferentes em todas as tuplas em uma instância de relação, conjunto, denomina-se o quê? Tá. Eu já falei para vocês que se eu tenho uma tabela que você tem... Se eu tenho uma tabela que você tem CPF, identidade, CNH, passaporte, tudo isso, qualquer um, aí tem nome aqui, pode ser João, nome não pode ser chave primária. Passaporte pode ser chave primária, sim ou não? Sim. Cara, cai bem menos, o quarto e o quinto cai bem menos, cara, bem menos mesmo. O que mais cai para FCC é a segunda forma normal.
Cara, posso falar da forma normal de Boyce Code? Posso sim, mas a forma normal de Boyce Code, quem tem paixão, verdadeira paixão, é a FGV. Se fosse uma aula da FGV, eu ia estar aqui com vocês, ó. Cadê? Eu ia estar aqui, ó. Pô, só ia estar falando disso aqui, entendeu? Eu só ia estar falando disso aqui. O que é a forma normal de Boyce Code? A tabela está na terceira forma normal. O que é estar na terceira forma normal? Não existe dependência transitiva, ou seja, não teria possibilidade de ter uma tabela que tinha, na tabela livro, endereço da mãe do autor e mãe do autor. O que eu deveria fazer? Criar uma nova tabela. E a forma normal de Boyce Code é o seguinte, ela está na terceira forma normal e toda dependência funcional tem como determinante uma superchave. Nenhum atributo determina outro sem ser superchave. Como assim? Por exemplo, aqui, ó. Nessa tabela eu tenho professor, disciplina, sala, curso, turno. Sacou? Nesse caso aqui, se eu falar a sala, se eu te falo a sala, você me fala qual professor está dando aula? Sim ou não? Nesse caso aqui, se eu te falo a sala de aula, eu sei qual professor está dando aula? Sim ou não? Eu falei sala 101. Você chama o professor? Você sabe qual é o professor? Se eu falar sala 101? A Raíssa falou que não. Bora, galera. A sala 101. Quem está dando aula na sala 101? Eu não sei o professor. Olha aí. Prestem atenção, galera. A sala 101, só o João está dando aula, galera. Então, eu sei sim quem está dando aula na sala 101. Eu não saberia se eu tivesse aqui, por exemplo, uma sala 101 com o Zé dando aula. Aí eu não saberia. Por quê? Porque 101 eu vou chamar quem? O João ou o Zé? Então preste atenção no que eu estou falando, pô. Ó, se eu falo a sala 101, eu sei qual professor? Sim, é o João. Não tem nenhum 101 com outro nome aqui. Se eu falo 102, eu sei que é a Ana que está dando aula. Então, a sala está determinando o professor. E a sala não é chave primária. Por quê? Porque chave primária, nesse caso aqui, é professor e disciplina. Então, ela não está na forma normal de Boyce Code. Por quê? Porque a sala normal de Boyce Code, para uma coisa determinar a outra, essa coisa aqui tem que ser chave primária ou participar da superchave. Sacaram? Entenderam isso daí? Se não, eu repito de várias outras formas. Não boa. Então, não tem problema não. Vocês estão com pressa? Eu não tô com pressa não. Vamos de boa aqui. Vamos lá. Vamos explicar essa coisa de quem... Porque assim, vocês pediram Boyce Code. Quem gosta disso aqui é FGV. Se fosse uma aula de FCC purinha, eu não ia estar falando disso aqui. Mas vamos trocar ideia disso aqui, já que a gente está com um pouco mais de tempo. Vamos falar sobre isso. Quem gosta disso aqui é FGV. Só definindo. Olha só. Eu tenho CPF, que eu vou chamar de A. Para não escrever CPF toda hora, eu vou botar A. Se eu falar A, vocês sabem que eu estou falando do CPF da pessoa. É só um simbolismo aqui. Se eu falar nome da pessoa, é o B. Tá? Então, CPF 126 é da Maria. 345 é do João. 574 é do João. Mas
É um outro João, galera. Não pode ter só um João no mundo, no Brasil. É um outro João. Tá? Beleza. Se eu falo João, você sabe de qual CPF eu estou falando? Não. Se eu falo João, você não sabe qual é o CPF que eu estou falando. Então, eu não posso falar que B determina A. Porque se eu falar o B, você não sabe de qual A eu estou falando. Isso aqui que é coisa de determinação. Quem ama isso aqui é FGV. FGV ama isso aqui. Se eu falo, então isso aqui não é verdade, porque o B não determina A. Agora, se eu falo o CPF, você me diz qual é a pessoa? Sim ou não? Se eu falo CPF, eu tenho certeza, 126, eu tenho certeza que eu estou falando da Maria. Se eu falo 574, eu tenho certeza que eu estou falando desse João aqui, ó. Desse João. Se eu falo só João, eu não sei qual CPF que é, mas o contrário eu consigo. Então eu posso garantir que A determina B. Eu posso garantir isso aqui, tá? Então essas coisas de determinação vocês já entenderam. Se eu tenho uma tabela, pera aí. Ó, se eu tenho uma tabela aqui, essa tabela, que tem um atributo A, que tem um atributo B, que tem um atributo C, e qual que é a chave primária dessa tabela? É o A junto com o B. Vocês já viram que uma chave primária ela pode ser composta. É o A e o B. Por exemplo, se o C, que não faz parte da chave primária, tá? Ele consegue determinar A, que você já sabe o que é também. Pronto. Eu não estou na forma normal de Boole Scott. Beleza? Entenderam aí? Tá. Então vamos voltar lá para as questões. Voltar lá para as questões, que eu nem lembro qual eram as questões. Ah, beleza, era essa daqui. Era isso que a gente estava falando. Nessa tabela aqui, CPF pode ser chave primária? Pode. Identidade da pessoa pode ser chave primária? Pode. CNH pode? Pode. Passaporte pode? Pode. Nome pode? Não. Nome não pode ser chave primária aqui, tá? Então, nesse caso, essa pode ser chave primária, essa pode ser e essa pode ser. Esse negócio de pode ser chave primária, eu chamo todas essas aqui do quê? De candidatas. Essas chaves aqui, elas são candidatas a serem o quê? Chave primária. Aí no futuro, por exemplo, se você está... aqui pode ser matrícula do aluno. Cada aluno tem sua própria matrícula, que também é uma candidata. Se você está numa escola, qual que você vai escolher para ser a chave primária? Matrícula. Se você está na Receita Federal, qual que você vai escolher para ser chave primária? CPF. Se você está no aeroporto, qual que é a chave primária? Passaporte. Então, se você está no Detran, qual que é a chave primária? Da CNH. Então, dependendo do local, você vai escolher uma chave primária que seja mais adequada para o seu fluxo de trabalho. Mas todas essas podem ser chaves primárias, tá? Beleza? Então, foi isso que ele cobrou aqui, ó. Chave candidata, que é o quê? Em um modelo, a restrição de chave serve para garantir que as tuplas de uma relação sejam únicas. Ou seja, todas aquelas chaves candidatas, garantem que elas sejam únicas. Porque eu não tenho 2 passaportes, não tenho 2 CPF. Para isso, identifica um conjunto mínimo de atributos que devem ter valores diferentes em todas as tuplas.
que é isso? A chave candidata. Ele não botou chave primária hora nenhuma. Se fosse chave primária, poderia até dar uma discussão. Ele botou chave primária permanente, mas não única. Próxima. Caiu para fiscal do Amapá. Considere as seguintes tabelas relacionais. Deixa eu jogar para cá para facilitar. Facilitar o nosso entendimento dessa daqui. Vou botar aqui, pronto. Ó. Considere duas tabelas, a tabela 1 e a tabela 2. A tabela 1 tem quais atributos? CPF do contribuinte, nome do contribuinte e idade do contribuinte. E a tabela 2? CNPJ do contribuinte, razão social, o estado e o CPF do contribuinte. Tá bom? Quais são as chaves primárias? Aqui, ó, chave primária. Ele falou que é CPF do contribuinte e CNPJ do contribuinte. Então, se você for desenhar isso daí, você vai botar a tabela 1. A tabela 1, que tem quem? A tabela 1. CPF do contribuinte. Quem mais? Nome do contribuinte. Quem mais? E a idade do contribuinte. E a tabela 2? Tabela 2. Tem quem? CNPJ do contribuinte. Olha ali a tabela 2. CNPJ. Razão. UF, que é do Rio, São Paulo, Goiás. E o CPF do contribuinte, que ele pegou emprestado de onde? Sendo que isso aqui é chave primária dessa tabela aqui, e isso aqui é chave primária dessa tabela aqui. CPF é chave primária de T1 e CNPJ é chave primária de T2. O CPF está aqui na tabela T2, mas ele pegou emprestado de onde? Concorda que ele pegou emprestado da tabela T1, sim ou não? Ele pegou emprestado da tabela T1. Então, cuidado. Aqui tem que ter integridade referencial. O que é isso? Se eu tenho só o CPF 126, 345 e 754 aqui nessa tabela, eu não posso ter aqui o CPF 877. Não pode ter esse CPF aqui. Por quê? Porque tem que olhar lá para a integridade referencial. Só podem ter esses CPFs aqui. Então, CPF é o quê? É uma chave estrangeira aqui nessa tabela 2. CPF é uma chave estrangeira aqui nessa tabela 2. Todo mundo concorda com isso? Por que é chave estrangeira? É aquela que ela pegou emprestado de outra tabela. Então, CPF é chave estrangeira na tabela 2. CNPJ é chave estrangeira na tabela 1. Não tem CNPJ na tabela 1, olha só. Então, essa A está errada. CPF contribuinte não é considerado chave estrangeira na tabela 2. Claro que é. CPF do contribuinte é considerado chave estrangeira na tabela 1, não. CPF do contribuinte está na chave primária aqui. Beleza? Próximo. Ao aplicar alguns conceitos de normalização, um analista verificou que uma das tabelas cuja chave primária era uma composição de identificação funcionário e identificação advogado. Ou seja, temos aqui uma chave primária composta com
ID do funcionário e ID do advogado. Olha lá. Não é uma chave primária única. É uma chave primária, na verdade é uma chave primária única, mas ela é composta, tá? Então, ela é composta de 2 atributos. Beleza. Continha o atributo nome funcionário. Então, ó, verificou que uma tabela cuja chave primária era identificador do funcionário e identificador do advogado. E também tinha nome do funcionário. E que esse não dependia do advogado. Ou seja, eu tenho um atributo aqui que não é chave, porque a chave faz parte só de funcionário, o identificador funcionário e identificador advogado. Então, um atributo que não é chave está dependendo só do identificador funcionário, ou seja, de metade da chave. Isso aí significa que ele não está em qual forma normal? Deu treta isso aí, galera? Quer que eu desenhe isso aqui? Ele não está na terceira forma normal. Ele não está na terceira forma normal. Ele está na terceira forma normal, galera? Sim ou não? Galera, ele está na terceira forma normal, sim ou não? Vou desenhar, Raíssa. Eu quero saber se ele está ou não na terceira forma normal. Se tivesse o gabarito lá, ele não está na terceira forma normal, também seria gabarito. Para estar na terceira forma normal, precisa estar na segunda forma normal. Para estar na segunda forma normal, precisa estar na primeira forma normal. Olha que loucura. Entenderam? Então, se eu falo para você que não está na segunda forma normal, eu também posso falar para você que não está na terceira, porque para estar na terceira, precisa estar na segunda. Beleza? Então, vamos desenhar aqui. Essa tabela tem identificador do funcionário. É uma tabela que tem ID funcionário, tem identificador do advogado e tem nome do funcionário. Beleza? Aí qual que é o identificador aqui? 100. Qual que é o do funcionário? Qual que é o advogado? 200. Porque é uma tabela do quê? A tabela deve ser uma tabela processo, sei lá o que é. E aqui o nome do funcionário é João. Tá? Então, identificador 100. Qual que é a chave primária aqui? É identificador do funcionário e identificador do advogado. Isso é chave primária. Beleza. Se eu falo 100, você consegue me dizer qual é o funcionário? Sim ou não? Se eu falo 100, você me fala o funcionário João. Ou seja, então o nome do funcionário está dependendo só do identificador do funcionário, sendo que eu tenho uma chave primária composta com 2 atributos. Então, quando eu tenho dependência parcial, significa que eu não estou também na segunda forma normal. Eu não estou na segunda forma normal. Beleza? Eu estou na terceira forma normal? Também não, porque eu não estou na segunda. Então vamos ver como que ficou o gabarito, para vocês entenderem o cuidado que a FCC teve para não anular a questão dela. Ó, o gabarito dessa aqui foi a B. Para solucionar essa anomalia, ele deve utilizar e aplicar corretamente os conceitos de normalização até a segunda forma normal. Porque a terceira forma normal vai dizer outra coisa, vai dizer que um atributo não chave, por exemplo, está determinando outro, que também não é chave. Então, tem dependências transitivas, tem transitividade, ou seja, coisas que não estão na chave estão se determinando. Basicamente isso.
Beleza? Próximo. A afirmação de que um atributo papel identifica a forma como o advogado número OAB atuará em determinado processo, sendo papel dependente da chave primária composta e não somente parte dela, ou seja, aqui você não precisa nem olhar para nada aqui, nada. Ele está falando de quem? Não depende somente de parte da chave primária. Quem que fala isso? Qual forma normal que fala isso? Segunda forma normal. É a segunda forma normal que fala sobre dependências parciais da chave primária. Próxima. Uma tabela está na segunda... Olha como que eu não fui escolhendo questões só de segunda forma normal não, tá, galera? Eu fui fazendo todas de normalização. Então, a própria FCC, ela gosta da segunda forma normal. Motivo? Não sei. Uma tabela está na segunda forma normal se e somente se não contém tabelas aninhadas, nem atributos multivalorados, e todos... Por que ele está falando isso aqui? Porque também, para estar na segunda forma normal, precisa estar na primeira forma normal. Ou seja, ele está garantindo que está na primeira forma normal, ou seja, não contém tabelas aninhadas, nem atributos multivalorados. Então, estamos aqui na primeira forma normal. E, além disso, todos os seus atributos não chaves são dependentes da totalidade da chave primária e não parcialmente dela. Próximo. No contexto da normalização de dados, considere as definições. Uma relação onde todos os domínios de atributos possuem valores atômicos está em qual forma normal? Primeira, segunda ou terceira? Todos os valores atômicos. Isso aí é primeira forma normal, segunda ou terceira? As três. É isso que eu quero incutir na cabeça de vocês. Significa também que é a terceira forma normal, porque a terceira forma normal tem que garantir isso aqui. A segunda forma normal tem que garantir isso aqui também. Tá? Aí ele fala, uma relação onde todos os atributos que não são chaves primária são dependentes da totalidade dessa segunda forma normal. Ficou muito ruim a redação aqui, ficou pendente de tomar recurso aqui. São dependentes da totalidade dessa, como ele botou certinho aqui. São dependentes da totalidade. Aqui faltou totalidade, mas eu entendi o que ele queria falar. Tenham esse cuidado também, que ele falou aqui, são dependentes dessa. Faltou a totalidade dessa. Mas não vá brigar com a FCC, na hora da prova... a questão dessa cara crachar, ele não botou totalidade, não vou marcar. Não marca e depois, se não for o gabarito, a gente briga. Entendeu? Agora, o motivo dele só querer a segunda forma normal, não sei. Mas é bizarro. Essa daqui, um analista modelou a entidade motorista, a tabela motorista, com os seguintes atributos. Tem o CPF, tá? Endereço 1, endereço 2. Considerando que cada motorista pode ter vários endereços, ou seja, não está atomizada essa tabela. Não está atômica essa tabela. Porque em uma mesma célula eu posso ter vários endereços. Por isso que ela não está normalizada. Bora, galera. Bora. Tá. Para essa daqui, questão de 2024, foi inclusive uma das primeiras questões lá do Anki que eu botei para vocês, que era essa daqui, Espera aí. Tá. Essa daqui,
Essa daqui, como eu falei para vocês, aquele Anki ele tá meio que rodando as questões da FCC. Ó, a cardinalidade muitos para muitos é diretamente representada no modelo relacional sem o uso de tabelas intermediárias. Isso aqui cai demais e eu vou explicar para vocês. Tá errado isso aqui. Ó, se eu tenho muitos para muitos, exige uma tabela associativa. O que é isso? Vamos lá. Considere aluno e disciplina. Duas tabelas diferentes, a tabela aluno e a tabela disciplina, tá? Onde um aluno pode ter várias disciplinas e uma disciplina pode ser cursada por vários alunos. Então, você tem a tabela aluno e a tabela aqui aluno e a tabela disciplina. Beleza. Um aluno, ele pode cursar várias disciplinas. Um aluno pode cursar várias disciplinas. E uma disciplina pode ser cursada por vários alunos. O que é isso aqui? Uma relação entre duas tabelas de N para N. Sempre que você tem uma relação entre duas tabelas do modelo relacional N para N, é de bom tom para o modelo, por uma série de motivos, que você crie uma tabela associando aluno e disciplina. Você pode criar uma tabela aqui, tabela aluno-disciplina, pronto. Sacou? Por uma série de motivos. Principalmente por normalização. Então, você olhou que um aluno pode ter várias disciplinas e uma disciplina pode ter vários alunos, então você tem que acender naturalmente que é N para N e que, cara, se é N para N, eu tenho que criar uma tabela associativa entre elas. É de bom tom que eu crie uma tabela associando as duas para normalizar melhor, beleza? É basicamente isso. Então, ó, considere aluno e disciplina, onde um aluno pode cursar várias disciplinas e uma disciplina pode ser cursada por vários alunos. Esse é um relacionamento muitos para muitos, é N para N, a mesma coisa. Então, você precisa criar a tabela aluno-disciplina. E aí, evidentemente, você vai ter chave estrangeira de aluno, vai trazer para cá, e chave estrangeira de disciplina você vai trazer para cá também. Essa tabela intermediária permite representar esse N para N corretamente aqui. Se tentarmos representar diretamente um relacionamento muitos para muitos, sem usar uma tabela intermediária associativa no modelo relacional, ocorrem vários problemas estruturais que impedem a modelagem. Então, você viola a primeira forma normal, e assim por diante. Enfim, não precisa saber por quê. Saiba que se é de N para N, você precisa criar uma tabela intermediária, tá? Que é o que ele está falando aqui, ó. É de muitos para muitos, não é isso? É de muitos para muitos. E aí, nesse caso daí, é muitos para muitos. Cadê muitos para muitos? E pode ser modelada criando uma tabela associativa. Exatamente isso. Se é de muitos para muitos, você cria uma tabela associativa entre cidadão e imposto. Porque um cidadão pode pagar vários impostos e o mesmo imposto pode ser pago por vários cidadãos. Beleza? É isso que ele queria falar aqui. Próxima. Mesma coisa, criar uma tabela associativa, tá? Criar uma tabela associativa onde o relacionamento muitos para muitos será desmembrado em dois relacionamentos do tipo um para muitos. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Um para muitos. Aluno e disciplina. Como que está aluno e disciplina aqui? N para N, concorda? Que aluno e disciplina é N para N.
Se eu crio uma tabela intermediária, ó, aluno, tabela intermediária, aluno disciplina, que ela vai pegar esse atributo aqui, pode ser matrícula do aluno, aqui vai ter matrícula também. E disciplina, você pode ter aqui o identificador da disciplina, que vai estar aqui também, identificador da disciplina. Chave estrangeira, as duas, você criou essa tabela intermediária. Aqui vai ser de 1 para n. O relacionamento entre a tabela aluno e tabela AD aqui, que é aluno disciplina, é de 1 para n. Se fosse n para n, eu teria que criar uma outra tabela aqui. E aqui também, de 1 para n, tá? Beleza? E é isso que ele está falando aqui. Se você tem n para n, ó, muitos para muitos, eu tenho que criar uma tabela associativa. Isso você já sabe, tem que estar no sangue isso aqui. Não vá para a prova sem saber isso aqui não, tá? Onde o relacionamento muitos para muitos será desmembrado em dois relacionamentos do tipo 1 para muitos, que é exatamente isso aqui, ó. São esses dois relacionamentos aqui. Próximo. Vamos lá. Essa aqui é chave primária e chave estrangeira. Depois vocês façam essa aqui. Essa aqui é tranquila também. Era disso aqui que eu queria falar, ó. Era isso aqui que eu queria falar. Como eu vou representar uma chave estrangeira na hora que eu estiver criando a tabela? Hoje não é uma aula de definição de dados, de criação de tabela, mas quando eu estiver criando uma tabela, o colega botou aqui, que ficou muito bom, como criar a tabela. Ó, vou copiar e vou colocar aqui. Se você quiser, no final da criação da tabela, vamos ver se tem alguém criando tabela aqui. Não. Tá, essa aqui ficou bom. Antes de falar daquele, eu vou falar desse aqui, ó. Só para finalizar a aula. Isso aqui é linguagem de definição de dados. O que é definição de dados? Você está criando uma tabela. Simples. Você está falando no SQL o seguinte: crie uma tabela. Olha a missão que você está dando para o SQL. Crie uma tabela. Ah, o SQL tá bom. Qual o nome da tabela? Tabela cidade, tá? Você está criando uma tabela chamada cidade, beleza? Nessa tabela cidade, quais são as colunas? Quais são os atributos? Os atributos são esses daqui, ó. Nome da cidade e estado. Tenho dois atributos na tabela, nome da cidade e estado. Então, eu criei uma tabela. Esse comando aqui está criando uma tabela cidade. Isso aqui está no edital, tá? Linguagem de definição de dados. Depois vocês deem uma olhada lá. Cidade é a tabela. E aqui, essa tabela cidade, você tem dois atributos. Nome da cidade e o estado. São os dois atributos. Qual é a chave primária dessa tabela? Ele me disse aqui qual é a chave primária. Primary key, ó, chave primária, é quem? O nome da cidade. Então, eu tenho a minha chave primária aqui. Beleza? E o varchar é o quê? São os caracteres. Aqui na cidade, nome da cidade, eu posso ter até 80 caracteres. São José de Ribamar, São Félix do Goiapoque, do Chuí, de não sei o que, de não sei da onde. Até 80 caracteres você pode ter o nome da cidade. E estado, até 40 caracteres. Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, da Chapecongonha, de não sei da onde. Até 40 caracteres. É só isso que ele está falando aqui. Todo mundo conseguiu entender? Então,
depois de cidade, tudo que tiver dentro do parêntese, é atributo. Se eu tivesse aqui, depois de nome cidade, por exemplo, tivesse fazendo referência a alguma outra tabela, eu saberia que nome cidade é chave estrangeira. Ou seja, porque eu estou fazendo referência a outra tabela, é chave estrangeira. Aqui, por exemplo, ó. Aqui mesmo. Que é justamente o gabarito. Ó, eu estou fazendo referência à cidade, que foi justamente esse caso aqui. Ó. Vamos botar esse outro aqui. Outro exemplo. Agora eu estou criando uma outra tabela. Ó. Cria a tabela. Qual o nome dessa outra tabela que eu estou criando? Bora, galera. Dormindo? Qual o nome da outra tabela que eu estou criando? Só lê aí. Create table. Cria uma tabela chamada o quê? É isso que eu quero que vocês ganhem, cara. Vocês têm que ler o negócio. Cria uma tabela população. Então, olhou Create Table, já olha o que tem do lado, que é o nome da tabela que ele criou. É um padrão. Ó, Create Table. Qual tabela? Cidade. Nome da tabela, cidade. Eu botei em outra cor aqui. Né? Em azul aqui, o nome da tabela. Pronto. Dentro do parênteses, vem quem? Quem vem dentro do parênteses? O que tem dentro dos meus parênteses? Depois do nome da cidade, os meus o quê? Atributos. Então, depois do nome da cidade, depois do nome da tabela, tem os meus atributos. Temos quantos atributos nessa tabela? É isso que eu quero que vocês vejam. Quantos atributos temos dentro dessa tabela? Três atributos. Como vocês veem isso? Pelas vírgulas. É a vírgula que vocês têm que ficar ligados. Ó, vírgula, vírgula. Se eu tenho duas vírgulas, eu tenho três coisas entre elas. São os meus três atributos. Eu tenho o atributo cidade, o atributo número de habitantes e número de varas. Sendo que cidade, você pegou emprestado de onde? Cidade, você pegou emprestado lá do nome da cidade, da tabela cidade. Beleza? Que você está chamando no teu aqui de cidade. Então, você pegou emprestado de lá. Então, você tem que fazer referência a quem? A tabela. Sempre que você bota assim, referência, você tem que botar uma tabela aqui. A tabela cidade. E aí, ao atributo nome cidade. Geralmente, é o mesmo, deveria ser o mesmo nome aqui, ó. Deveria estar aqui, ó, nome, cidade. Mas ele quis chamar só de cidade aqui. Cuidado para não confundir. Isso aqui não é uma tabela. Isso aqui é um atributo. Vai estar aqui escrito cidade, que na verdade é o nome da cidade. O número de habitantes e o número de varas. Sacaram aí? É isso que ele criou. Aqui, você só pode botar uma cidade, por exemplo, Goiânia, se isso estiver referenciado nessa tabela aqui de cima, que é a referência que você está fazendo. Então, por exemplo, tem Goiânia, tem Caldas,
tem Mambaí, tem Posse. Pronto, são as 4 cidades que tem aqui. Goiás, que é uma cidade. Tem a cidade de Goiás, antiga capital. Caldas, Mambaí e Posse. Tem essas 4. Eu posso botar Goiânia aqui? Sim ou não? Bora, galera. Eu posso botar Goiânia aí, sim ou não? Por quê? Porque isso aqui está fazendo referência à tabela cidade. Aqui na tabela cidade não tem Goiânia. Então eu não posso, exatamente, não posso botar Goiânia aqui. Só se fizer referência lá. Beleza? Então vocês já viram que é uma chave estrangeira aqui. Esse nome aqui é chave estrangeira também. Também é chave estrangeira. E por que não é o gabarito? Porque aqui no PostgreSQL, ó, que está no nosso edital, se você coloca dentro do parêntese aqui, basta escrever referência e faz a referência à sua chave estrangeira de qual tabela está se originando, tá? Nesse outro caso, ó, no comando SQL, create table, utilizado para criação de tabela advogado, para definir chave e tal, faz referência, blá blá blá, utiliza-se o quê? Para eu fazer referência, normalmente para fazer referência, eu utilizo chave estrangeira. Aqui, ó, lá no final de tudo, beleza? No finalzão de tudo, eu boto chave estrangeira, escrevo chave estrangeira. Deixa eu ver se eu... Acabou, não tem mais questão. Mas deixa eu só ver se eu acho mais exemplos aqui. Só para mostrar para vocês. Ó. Create table. Qual o nome da tabela que está sendo criada? Usuário. Quantos atributos tem nessa tabela? Eu quero quantos atributos tem nessa tabela usuário aqui. Quatro atributos. Por quê? Porque lembra que cria a tabela, dê o nome da tabela e abre um parênteses para você falar quantos atributos tem na tabela. Sempre que tiver uma vírgula, vem um novo atributo. Então, você tem o usuário ID, que é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, vai ser a chave primária, vírgula. Se tivesse fazendo referência a outra tabela, viria aqui, referenciado da tabela tal, aí você saberia que é uma chave estrangeira. Beleza? Login, que tem que ter até 255 caracteres. E-mail, até 250. Estado, até. Por padrão, você vai botar o estado do Ceará. É isso que ele está falando aqui. Quantas tabelas eu criei nesse caso aqui? Olha esse outro exemplo. Quantas tabelas eu criei? Duas tabelas. Criei duas tabelas. Na primeira tabela, qual é o nome da primeira tabela? Setor. Qual o nome da segunda tabela? Funcionário. Como que eu sei que eu criei duas tabelas? Porque eu botei aqui, ó, sempre que você bota create table, você está criando uma tabela. A tabela setor tem quantos atributos? Olha para a vírgula. 2 atributos, ID setor e nome do setor. ID setor vai ser a chave primária. E na tabela funcionário, tem quantos atributos? 2. ID funcionário e nome do funcionário. Desculpa, tem mais um outro atributo aqui porque tem outra vírgula. Ó. Setor. Setor também é atributo aqui. Então, ele vai ter funcionário, nome e setor. E lá no final, ele fez referência ao setor. Olha lá.
ele falou que setor é chave estrangeira. Cuidado para não botar como atributo isso aqui. Ele só está falando que setor é chave estrangeira. Vocês entenderam que setor é chave estrangeira? Que é o ID setor aqui na tabela setor. Ele pegou emprestado e está chamando aqui de setor, que é um inteiro, que tem que fazer referência à tabela setor. Quando eu boto no finalzão de tudo, depois da vírgula, fazendo essa referência, eu boto chave estrangeira, não sei o que lá. Se eu colocar junto com o setor aqui, fora, aqui está fora. Se eu for botar junto com o setor, eu coloco aqui assim, ó. Espera aí. Eu coloco aqui assim. Cidade, varchar, não tem vírgula nenhuma, tá vindo junto com o setor. Desculpa, tá vindo junto com a cidade aqui. Eu boto só referência. Agora, se eu quiser uma coisa mais completa, aí eu boto o completão aqui, que é chave estrangeira, OAB. Vocês entenderam? Porque tem dois gabaritos diferentes. Um, ele fez só a referência e tchau. Aqui, ó. E na letra A ele está botando o completão. Todo mundo está querendo entender por que não foi letra A. Eu estou explicando para vocês. Por quê? Porque aqui ele botou junto com cidade, não deu vírgula, não deu nada, só indicando a referência à cidade. Ele fez um resumido. Se ele quisesse botar por fora, depois de vírgula ou lá embaixo, ele faria essa referência completa aqui, chamando chave estrangeira, não sei o quê. Beleza? Se ele botar junto com atributo, ele pode vir só com essa parte aqui, que foi justamente isso que ele fez. Diferente aqui, que ele fez o completão, tá? Aqui ele fez o completão. Beleza? Vamos ver essa aqui, ó, FGV. Ele criou a tabela velejadores. Ele botou o atributo velejador identificador, o identificador do velejador, o nome do velejador e a idade do velejador. Criou a tabela barco, identificador do barco, nome do barco, modelo do barco. Criou a tabela reserva, que tem veleiro identificador e barco identificador e data. Sendo que veleiro identificador ele pegou emprestado da tabela velejador. E velejador identificador, na verdade. E barco identificador ele pegou emprestado da tabela barco. Sacou? E aí o que ele fez? Lá embaixo ele fez o completão. Chave estrangeira, V e D faz referência à tabela velejadores. Chave estrangeira. Ele poderia vir e botar aqui vírgula, referência à tabela, não sei o que lá. Ele não precisaria do chave estrangeira. São duas maneiras diferentes de fazer. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Beleza. Galerinha, com isso, cara, acredito que vocês estejam prontos em modelo relacional. Acho que a gente falou quase tudo aqui. Né? A gente falou quase tudo mesmo de modelo relacional. Espero ter agregado para vocês nessa manhã de quinta-feira. Domingão, temos o lançamento do acelerador Cefaz Goiás, 10 horas da manhã. As turmas, a galera já está oriçada aí para participar das turmas. Lá, dentro do acelerador, a gente tem aula de tudo. Auditoria, tudo desse jeito. Bem passo a passo, bem mastigado. A gente está pegando o edital inteiro. Lei Complementar 214. A gente tem nossas inéditas que eu estou disponibilizando hoje. Eu vou disponibilizar para vocês aqui também, gratuito. Só que é a primeira parte só da Lei Complementar 214. Quem quiser ter a Lei Complementar 214 toda, é lá no acelerador. E aí a gente vem bem passo a passo, construindo conhecimento em cima dessas questões, beleza? Lei Complementar 214, acho que tem duas questões de prova anterior, que é de 2025.
Então a gente está fazendo inédita até dizer chega de Lei Complementar 214. Bem passo a passo, exemplificando, tudo isso está lá no acelerador. Tá? No acelerador você tem acesso também a edital mapeado, mapa do reverso, tem TI completona, o edital, passando o edital inteiro, tem aula ao vivo. A gente vai varrer simplesmente Cefaz Goiás. É domingo, 10 horas da manhã. Qualquer dúvida, estou à disposição aí de vocês. Valeu, galerinha. Grande abraço para vocês e fui. Valeu.